11 de abril de 2012, Garanhuns, Pernambuco. A polícia estava próxima da casa onde possivelmente duas mulheres desaparecidas poderiam ser encontradas. Já se imaginava, claro, que elas estariam sem vida, mas ninguém pensou que aquele lugar era mais que o local de um duplo homicídio. Aquele era, na verdade, o lar dos canibais de Garanhuns. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Vamos gravar, vamos lá, porque a coisa urge. Porque agora, em 2024, em abril de 2024, este caso que tomou e toma o Brasil sempre, quando a gente fala dele, vai fazer já, foi 2012? Vai fazer 14 anos, 12 anos. 12 anos, não foi 2010, foi 2012. Esse caso de Garanhuns. Mas antes, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final desse casão muito pedido, muito solicitado. Estava esperando abril chegar, porque abril é o mês que marcou esse divisor de águas no crime no Brasil, né? Porque quando a gente ouviu falar, quando começou a noticiar essa história de Garanhuns, a gente olhava assim, acho que estão exagerando, né? Quem gosta de crime já tinha ouvido falar, claro, do caso do crime da Rua Arvoredo, que é lá do Rio Grande do Sul. Vou fazer esse caso ainda, mas tudo no seu momento certo. Mas é um crime que você olha muito lá atrás, ninguém aqui quase que tá vendo o canal estava vivo à época. É uma coisa muito, tá bom, isso é um passado que não me faz mais parte. Então, a mulher lá e o marido que faziam homens virarem linguiças, eles vendiam e transformavam a cidade do Rio Grande do Sul em canibal. Mas isso foi lá atrás, é outro caso. O Canibais de Garanhuns é dos tempos modernos, dos tempos atuais, né? Do século XXI e tudo mais. E foi com o advento eles já chegam nesse movimento forte de mídias sociais, de internet super estabelecida como uma grande fonte de notícia mais rápida. Acho que às vezes até mais que rádio. E ali tomou todo mundo, porque foi algo que você olha e fala assim, minha mãe de Deus, ainda estamos vivendo coisas que é a bestialidade humana. Nada mais do que a bestialidade humana. Tudo acontece e tudo é descoberto e vai sendo descoberto, e ao mesmo tempo que vai sendo descoberto, a gente vai descobrindo junto. Né? A imprensa vai descobrindo junto com a polícia, que vai descobrindo junto com os familiares, que vai descobrindo, e quando você olha, você fala assim, esse é o caso que mistura tudo, mistura seita, loucura, prazer, maldade, crueldade, canibalismo. Eu falei loucura, mas uma loucura sã é aquilo que traz e mostra para todos nós o raio-x de quão cruel o ser humano pode ser. Diferente de como eu sempre faço, que eu vou contando as histórias das pessoas, as biografias, e daí eu vou fazer nesse caso aqui, como que foi que a gente foi descobrindo, porque cada passo era quase um Big Brother do crime, né? Tudo foi sendo revelado aos poucos, e muitas perguntas não vão ter respostas, porque simplesmente essas pessoas que fizeram o que fizeram, elas eram absolutamente invisíveis para toda e qualquer sociedade, né? A cidade de Garanhuns foi despertada em 11 de abril de 2012 com uma notícia absurda. A cidade de Garanhuns é uma cidade que tem 143 mil habitantes. Como eles viraram canibais de Garanhuns, Garanhuns vira um personagem, né? É uma cidade de 143 mil habitantes no Nordeste, ali em Pernambuco, dita inclusive a Suíça de Pernambuco. É frio. Eu gravei, mas não lembro. Eu gravei em 1995, 96 lá. E eu me lembro que eu passei frio lá e numa outra cidade ali perto. E era considerada mesmo uma cidade onde as pessoas ali do Nordeste vão para sentir o prazerzinho de comer um fondue, de tomar um vinho tinto, se achando que como se vinho tinto só pudesse tomar no calor, no frio. Então, é que eu tomo um vinho tinto no calor, no frio, qualquer dia. Mas o vinho tinto tem essa cara. Então, tomar um chocolate quente. Então, Garanhuns tinha até então essa aura de uma cidade europeia, num frio suíço, em pleno Nordeste. E hoje em dia, eu acho que disputa bem quando se fala de Garanhuns, se não vem primeiro a empadinha da tal da Dona Isabel,
a polícia vai passar e vamos ter que deixar ela passar. A gente já combinou que a polícia tem prioridade, se for ambulância mais ainda. Tá ouvindo? Está indo. Virou em alguma rua. Bom, então a gente segue aqui. Então a gente para e deixa passar mesmo. Então, Garanhuns, naquele 11 de abril de 2012, é despertada com uma notícia terrível, né? Que finalmente 2 mulheres que haviam desaparecido entre fevereiro e março daquele ano, numa cidade onde pessoas desaparecidas claro, em São Paulo ainda uma pessoa desaparece, ela toma uma certa notoriedade, até mesmo em função das mídias sociais. Uma cidade como Garanhuns, de 145 mil habitantes, se torna maior ainda, se somem menos pessoas, né? Até olhei, são quase 100 mil pessoas que somem por cada ano. Muitas delas são pessoas que sumiram porque quiseram, outras são idosos, muitas vezes com Alzheimer, outras são sequestros, aquilo e tal. Então o número, ele é grande no Brasil, o número de desaparecidos. Mas quando você vai localmente, lá em Garanhuns, aquilo estava se tornando muito mais uma conversa entre as pessoas daquela região. Afinal de contas, por que estão sumindo? E 2 mulheres parecidas haviam sumido. Também tinha sumido um homem, mas depois esse homem foi completamente descartado. Não sei o que aconteceu com ele, se encontraram, não encontraram, se também é homicídio ou não é, mas é que à época também falavam desse desaparecimento desse homem. Não achei mais nada a respeito dele. Mas eles não têm nada a ver, até porque o foco essa seita dos 3 aí, eles queriam mulheres, eles não queriam homens. Então esse cara está completamente fora. Realmente, não só não foram eles, como ele não seria o desejo, né? Dessa seita serial killer, se posso chamar assim. O que acontece? 2 mulheres tinham sumido ali. Vamos dar o nome delas, que eu sempre acho importante a gente ter mais respeito sempre pelas vítimas, né? E elas às vezes ficam a reboque. E no caso do Canibais do Garanhuns, as pessoas que morreram, elas nem sempre são lembradas como deveriam, sempre falam muito mais deles. Mas em fevereiro de 2012, lá pelo dia 22, 23 de fevereiro, a Gisele Helena da Silva tinha desaparecido. Em março, 10, 15 dias depois, some a Alexandra da Silva Falcão. As 2 somem com o mesmo tipo de modus operandi. A Gisele é a primeira, a Alexandra a segunda. A Gisele, ela era uma moça, era a Gisele do panfleto, que era conhecida, né, ali pelas ruas, porque ela era muito sorridente, muito simpática, e ela distribuía panfletos de coisas de lojas, restaurantes, sei lá, ali por Garanhuns. Esse triângulo, essa triade do mal aqui, esses 3, que eu vou entrar neles daqui a pouco, eles já estavam observando mulheres, geralmente mães solteiras, não, mulheres, mães solteiras, e que fossem alvos fáceis de atrair para eles. Tanto a Gisele como a Alexandra foram buscadas, primeiro elas foram cercadas por eles olhavam bem a biografia da pessoa, quem eram essas mulheres, por onde elas transitavam, para poder dar o bote deles. Mas eles chegavam com o mesmo blá blá blá, que era o emprego de babá. Depois nós vamos encontrar a primeira vítima de fato. Mas para aquelas 2, apareciam principalmente um homem e uma moça mais nova com um bebê. Uma criança de colo, uma criança de 5, 6 anos na época. E falando, olha, você não quer trabalhar de babá em casa? Porque a gente precisa de uma babá, eu te dou carteira registrada, você vai poder ter folga no fim de semana, que era tudo que aquelas 2 mulheres procuravam. Um emprego que lhes desse a possibilidade de serem mais independentes financeiramente, de sustentar os seus filhos, que elas eram mães solteiras. Elas 2 ficavam sempre maravilhadas. A Alexandra, inclusive, Alexandra, né? Porque eu já falo Alexandra, eu viro Alessandra. É Alexandra. É Alexandra, né? Eu acho que é Alexandra. A Alexandra, inclusive, chega a fazer uma comemoração com a família. Finalmente conseguiu um emprego e tal. Quem some primeiro, a Gisele, ela vai, se despede da família e nunca mais é vista. E a família fica preocupada, porque ela não era uma mulher que não tinha vínculos emocionais com as pessoas que gostavam dela. Tinham sim, ela tinha mãe, tinha pai, tinha filho, tinha todo mundo ali, tinha amigos. A família se desperta e fala, onde está a Gisele? Né? Gisele. Onde está a Gisele? A Gisele desapareceu.
E ela vai na polícia, a polícia abre o boletim de ocorrência, eles começam a procurar pela cidade, a distribuir cartazes e panfletos. Enquanto a Gisele não é encontrada, a Alexandra some. Então aí a polícia olha para assim, opa, 2 sumiços. Eu já li que a polícia não estava investigando junto, já li que a polícia já estava com o olho que poderia ser, é uma cidade pequena, não tem por que não sacar que tem o mesmo perfil de pessoa. Talvez não tão fisicamente, mas tinha o mesmo perfil do tipo de pessoa na classe social e outros atributos todos. Mas, durante esse percurso que a Gisele desaparece, a família vai atrás e a Alexandra some depois de alguns dias, tem um ponto que é importante. Chega um cartão de crédito, uma fatura de cartão de crédito da Gisele, mostrando que a Gisele está desaparecida, mas o cartão de crédito dela está bem próximo e sendo usado aqui na cidade. Com esse cartão de crédito descoberto, essa fatura, ou seja, estão usando o cartão dela para fazer compras, a polícia consegue mapear, vai até essa loja e consegue ver pelos circuitos de câmera ali, que ainda estava dentro do prazo do sumiço dela, ainda tinha aquela coisa de 7 dias, não sumiço, prazo de sumiço da pessoa, estava dentro do prazo de não sumir as imagens da câmera, eles conseguem essas imagens. E bem que tem um homem mais velho, normal, e uma outra mulher parece mais nova, normal. Ela estava com vestido vermelho, com uma bolsa de mão, ele mais branco, ela preta, e chamavam de Pretinha, inclusive esse era o apelido de uma das personagens que vai entrar agora. Eles que se utilizam, e eles descobrem que, depois, que essa mulher, como o cartão de crédito era da Gisele, você acha que pedem documento alguma coisa, e essa mulher, essa mulher de vermelho, dá um documento de Jéssica. Então, sabemos que tinha a Jéssica, mas não sabemos quem eram essas pessoas. Elas não eram pessoas, elas já estavam ali há algum tempo em Garanhuns, mas eles moravam numa área mais de periferia, eles não eram pessoas que ali se destacavam muito e eles nem queriam se destacar. Tá? Isso era uma estratégia, inclusive. E com esse print de imagem do rosto dos dois, eles saem, a polícia sai perguntando, você já viu essa pessoa? Você já viu essa pessoa? Você já viu essa pessoa? Por coincidência, nesse movimento que vai dando, a irmã da Gisele, se eu não me engano, a irmã ou a prima, mas é uma parente bem próxima da Gisele, começa a receber uma ligação de um homem, querendo marcar um encontro com ela. E, com certeza, quem foi essa pessoa é o que nós vamos descobrir daqui a pouco, que é o pai de tudo, que é o Jorge, né? Que é aquele homem que estava lá na loja. Aí ela chega a marcar para dar um bote nele com outras mulheres para catar esse cara que eles sacaram que devia ter ligação com a Gisele. Esse cara não aparece, mas outras pessoas veem, não aparece no lugar marcado com essa irmã da Gisele. Mas ele vai e vê e fica olhando tudo. Por coincidência, tem um policial civil comprando coisa numa loja de construção. E esse homem que não vai encontrar a Gisele e que dá umas olhadas, entra nessa loja e pergunta sobre cimento de secagem rápida. Esse policial vira e olha e reconhece o Jorge. Fala, danado é você. O que você está fazendo aqui? Agora eu vou te pegar. Consegue, nisso, pegou o Jorge. Eles já sabiam, então, quem eram as pessoas envolvidas. Claro que eles negam, falam que nada disso, para aquele papo de sempre, né? Tá com flare aqui? Tá com flare, que coisa danada. Pera, deixa eu abaixar um pouquinho só a luz. Ainda tá, um pouquinho. Com essa proximidade, essa aproximação deles, eles conseguem descobrir que essas 3 pessoas, que esse cara e essas pessoas estão morando naquele endereço. Por conta, né, já com essas provas de que são eles, usaram o cartão de crédito, isso, aquilo, a polícia vai no dia 11 para o dia 12 de abril e entra na casa. Quando eles entram na casa, eles já estavam esperando que eles fossem encontrar um local com 2 pessoas mortas, com essas 2 mulheres, de repente, enterradas. Eles só não imaginavam que o terror que ia ser era muito, mas muito maior do que ninguém ali podia imaginar. A polícia invade aquela casa e encontra aquele Jorge, que eles já viram, a tal da Jéssica, que não é Jéssica, a gente vai descobrir, e uma terceira mulher. Ali eles conseguem saber que o nome que é o Jorge Negromonte da Silveira, casado no papel com a Isabel Cristina Pires da Silveira. Inclusive, muita gente fala isso, não sei porquê, eu vou falar também, porque é algo que todo mundo, quando olha a foto dos 3, dizem.
Nossa, como ela é mais velha que ele. Não, eles têm a mesma idade. O Jorge e a Isabel têm a mesma idade, só que ela não, sei lá, não. Ele também não acha nada demais. Eu não acho que ele tá... imagina, ele tinha 50 anos na época, eu tenho 50 anos hoje, desculpa. Né? Ele parece não é meu pai era muito bonitão, meu pai não era uma pessoa ruim, mas ele poderia ser olhado e falar assim, não, esse cara deve ser, sei lá, no mínimo, um irmão muito mais velho que eu. E ele tinha, claro que eu sei que ele hoje tem 62, estou dizendo, se você pegar ele com 50 ou com 50, não dá para dizer que a gente tá igual. Então ele também, não sei porquê, sempre detonam demais a Isabel e não olham muito para ele, como se ele tivesse ótimo, e eu não acho que ele tá ótimo. E ele, inclusive, depois a gente vai descobrir que o Jorge não via mais na Isabel como esposa há muitos anos, ele chamava a Isabel praticamente de mãe, falava que era um amor de mãe, transformou a esposa em mãe. Mas, de fato, ali você tinha um terceiro elemento aqui, que é a Jéssica. O quarto elemento é uma menina de uns 5, 6 anos, que o policial mostra a foto para essa garotinha. E essa garota fala que reconhece, que eles arrancaram a cabeça delas e aponta para onde está, no quintal. Ali, a casa começa a cair em todos os sentidos, não só para os bandidos, mas também para a polícia, que se percebe que é mais do que um duplo homicídio. É uma instalação do horror, aquele universo todo. Quando eles começam a cavar no local onde a menina foi apontada, e essa menina é apontada como filha dessa Jéssica, dessa segunda mulher que está ali dentro da casa, é uma mentira, que tem um fundo de verdade. Toda boa mentira tem um fundo de verdade. Aí eles vão e começam a cavar e descobrem os 2 corpos das 2 mulheres. Não só sem a cabeça, mas absolutamente esquartejados. E com detalhes que vão aflorando e deixando cada vez mais tenebroso tudo. Era evidente para quem conhece esse tipo de assunto, né, de homicídio, dessa forma, que a parte daqueles corpos estavam cortadas, a carne estava cortada, estava no osso. E não porque a carne já apodreceu, já sumiu o bicho comeu, não, você via os cortes retos e perfeitos para a retirada de carne. E de alguns órgãos internos também não apareciam ali. A polícia, ao longo daquele começo de investigação do filme de terror, que inclusive uma dessas moças, essa Jéssica, que não é Jéssica, eu vou explicar, essa Jéssica, ela ri muito, inclusive ela tem muitas fotos, ela sempre, né? Ela é muito histriônica. Ela fala que Jogos Mortais perdia para o que acontecia dentro daquela casa, ou seja, eles veem filmes de terror, né? E filmes de terror, eu acho excelente Jogos Mortais, mas é de um terror psicológico e visual, que é um filme que eu assisto 80% de olho fechado, porque é uma coisa que me dá aflição. E ela falava que era pior do que os Jogos Mortais. Ou seja, eles começam a descobrir que aquelas mulheres realmente entraram naquela casa, de lá nunca saíram, foram mortas, esquartejadas e tiveram carnes arrancadas. Pergunta que já se faz, inclusive, em seguida para Isabel é: vocês comiam a carne? Ela responde: claro. Sim, qual o problema de comer uma carne humana? É uma coisa assim. É uma coisa que você vai percebendo quando você vai vendo até os depoimentos deles e entrevistas que eles foram dando à época para algumas TVs, o quão para eles não tinha nada demais tudo aquilo ter acontecido. Eles têm uma lógica dentro da maldade deles. A Isabel fala que, inclusive, as carnes elas eram retiradas, elas eram muito bem embaladas, como se fossem de supermercado, e elas tinham que ser consumidas 100%, eles não poderia haver desperdício. E que naquela casa todos consumiam a carne humana. Ela, pouco, porque ela não gosta muito de carne. A tal da Jéssica, muito, que ela era tarada na carne. O Jorge, bastante, porque além de tudo, eu vou te contar daqui a pouquinho, então ele precisa de proteína. E a criança de 5 anos comia. Dos órgãos, eles comiam o fígado, o coração eles enterravam. E aí vamos começar a entrar nessa costura macabra que vai sendo feito todo esse arcabouço da morte dessas pessoas. Não é somente o desejo puro e simples da maldade. Eles constroem, não só uma bola de sorvete, não, é um sundae. Então você vai ter a bola de sorvete, a farofa embaixo, o chantilly em cima, a calda, nossa, fiquei com vontade. O chantilly é uma coisa muito mais estruturada e com muitas camadas para você chegar a entender toda a motivação e tudo mais. Essas pessoas, elas entravam, na verdade, num universo paralelo, criado somente por esses 3, que foi um universo organizado. Muitos dizem pelo Jorge, que ele seria a cabeça,
e as outras duas mulheres, os apêndices dessa loucura coletiva que foi sendo construída ali. Tudo, na verdade, começa muito tempo antes, porque a polícia descobre, por exemplo, que aquela mulher que se apresentou como Jéssica, ela não é Jéssica. O nome dela, na verdade, é Bruna Cristina Oliveira da Silva. Olha o detalhe. A Isabel chama Isabel Cristina Pires da Silva. A Bruna chama Bruna Cristina Oliveira da Silva. As duas têm esse segundo nome, Cristina. A Bruna Cristina, que se apresentava como Jéssica, não é Jéssica. Ela se chama Bruna, mas a Jéssica realmente existia e a Jéssica realmente era a mãe daquela criança que estava naquela casa. Então a polícia chega do crime, de um desaparecimento, para um duplo homicídio, que culmina numa coisa, além das mortes, a tortura, esquartejamento e tudo mais, e para o canibalismo. E tudo isso vai vir lá de trás. Aí sim, agora eu entro na construção das personagens. Vou começar pelos três. O Jorge é um personagem que, inclusive, quando você entende a biografia dele, você fica ainda mais impressionado. O Jorge Negromonte da Silveira, ele é filho de portugueses, de um casal de portugueses, de uma família de classe média ok, lá de Recife. Inclusive, dos 8 aos 12 anos de idade, ele vai estudar em Portugal, porque a família achava que ele morando em Portugal, ele teria mais, estudando em Portugal, a educação dele seria melhor. Ele, inclusive, é muito arrogante na forma de se colocar. Ele diz, inclusive, que o que ele detesta na prisão é que essas pessoas não falam nem português direito, como se ele falasse, porque ele escreveu um livro que eu tentei ler 2 partes, aquilo é mal escrito, em todos os sentidos, a gramática, a ortografia, o texto, tudo é ruim, é tudo péssimo ali. Você percebe que, na verdade, ele quer se bancar de um esquizofrênico, mas ele ele cria, que eu vou falar do livro dele, mas assim, ele é péssimo. E ele é arrogante, porque como ele teve uma boa educação, ele nasceu em 1960, esqueci de falar, ele nasceu em 1960. Como ele tem uma boa educação, ele se acha, tá, beijo pra ele, que ele não sabe também escrever nem falar. Mas ele vem de uma família muito estruturada, ele tinha amor, ele tinha irmãos, mãe, pai. Ele vai morar com os avós em Portugal, se não me engano, não sei se a mãe vai junto, para ele estudar dos 8 aos 12 anos. Uma pessoa viajada, que viaja, que tem condições de viajar. Ele volta com 12 anos, faz toda a sua formação final. Detalhes interessantes, ele parece que ele não tinha muitos amigos, não queria ter muitos amigos, era uma pessoa mais distante do mundo. Ele tinha um universo seu para chamar de próprio. O universo que ele detestava, ele achava as outras pessoas menos do que ele. Pelo menos é o que dizem por aí. Quando ele, em 1984, vai fazer faculdade de educação física, ele conhece a Isabel. Como especificamente? Onde? Que rua? Se foi num bar, se foi numa boate, se foi num cemitério, se foi no ônibus, a gente não sabe. Mas em 1984, ele conhece a Isabel. Sendo que a Isabel é de uma classe social muito diferente dele, muito mais baixa, muito mais baixa. É uma mulher que não transitava pelos lugares que a família dele transitava. Então, como ele se conhece, essa conexão dos dois, essa junção para o início de tudo, a gente não tem essa informação. Uma pena, porque eles são, inclusive, muito enigmáticos na sua própria biografia. A Isabel, em si, você sabe pouquíssimo dela. Ela chega a falar, durante o depoimento dela em Garanhuns, que ela não viu a morte de nenhuma das mulheres, porque no dia das mortes, especificamente, ela estaria na casa de uma irmã lá em Garanhuns. Então eu pergunto, ela tem uma irmã em Garanhuns porque você não consegue chegar na árvore genealógica dela? Ou é só mais uma mentira, porque eles mentiam bastante? Não sabemos. Mas o fato é que a Isabel, pelo pouco que já se levantou, ela é uma mulher que veio de uma classe social bem baixa, ela foi muito pobre mesmo, e ela chegou começou a fazer quitutes, que vão se ligar daqui a pouco com tudo lá na frente, com a carne humana, ela começa a saber fazer empada, coxinha, essas bodegas, tudo, já bem criança. E ela já fazia para vender nas ruas. Quando ela conhece o Negromonte, aqui o Jorge Negromonte, nome de cantor, né? Jorge Negromonte. Quando ela conhece o Jorge Negromonte, ela percebe nele a possibilidade de ascensão social, coisa que ela não conseguiria ter. Então, imediatamente, eles casam no civil e ela se submete a qualquer desejo que ele tenha, porque ela quer sair do inferno que ela vive na rua. Ou porque ela gosta de ser má, né? A gente não dá para também deixar tudo, coitadinha, ela foi levada a isso. Não, muita coisa aconteceu para você. Sabe o que? Eu tava com medo de não ter uma casa. Me poupe, vai. Aí não rola, né?
Não, prefiro dormir na rua, sim, do que comer carne humana e matar pessoas para isso. Não, você foi porque você gosta mesmo. E eles casam, e eles inclusive, ele se afasta mais da família. Esse Jorge Negromonte começa a dar uns escarafobodovos na família roubando dinheiro, pega dinheiro da mãe, de uma coisa, ele chega a pegar 80 mil reais para comprar uma casa, não sei onde que ele vai, para onde ele vai morar lá com a Isabel. E a família se afasta dele. Ele que era uma pessoa com mais recursos e com mais embasamento social, a família se afasta porque ele já deve ter aprontado muita coisa antes. E eles falaram, agora deu, agora chega, agora não quero mais. Né? Agora não quero mais. Então, os irmãos se afastam, a mãe se afasta. Ele não tinha contato com a família há muitos e muitos e muitos anos. E tudo quando acontece, a família dele vem na vitrine e fala, pelo amor de Deus, não tem nada a ver comigo. Ele só nasceu por aqui. Não briguem comigo, ninguém aqui vai defender ele, ninguém vai fazer papai de bandido para a mamãe não fez nada. Não, ele fez, prenda, mas não me ataca. Eles foram muito atacados, a família do Jorge Negromonte. Que não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que isso já vai mostrando como é. Eles mudam, eles vão para muito, eles viajam demais. Ele vai para Paraíba, eles moram no Paraíba, depois eles voltam para Recife, depois eles vão para Olinda, depois eles vão para Garanhuns, depois eles vão. Aí eles ficam mudando, sei que tanta gente que muda tanto. Mas tem um ponto importante que é, vamos pegar o dia certo, acho que é 2000 deixa eu ver se eu anotei. Espera lá, fica aí comigo. Tem um dado aqui que é importante. Tem 84, ele conhece. Lá para 2003, eles mudam para Natal, para a capital linda do Rio Grande do Norte. Na capital do Rio Grande do Norte, o Jorge Negromonte, lembra que eu te falei que ele era professor de educação física? Que ele se forma em educação física, então ele dá aulas por aí. Eles lá em Natal, ele foi ser professor de uma academia, onde ele conhece a Bruna Cristina Oliveira da Silva. A Bruna Cristina Oliveira da Silva, que também tem pouquíssimas coisas sobre ela, ele conhece ela quando ela tinha 16 anos, e ela se apaixona por ele, ela que agarra ele, tá? Por ela e ele contando a mesma coisa. E aí ele explica que ele é casado com a Isabel Cristina, mas que eles não são pessoas não dividem a cama, eles só dividem o afeto, ela é a mãe dele, mas legalmente ela é esposa e ela inclusive tem um namorado próprio para chamar de seu. Ela fica emocionada com essa loucura do amor e se muda para a casa dele, abandona os estudos. Essa menina queria ser dentista, a família fica muito nervosa com ela. E ela abandona com 16 anos. Aos 18 anos, eles mudam de Natal, quando ela faz 18 anos, em 2005, eles se mudam de Natal e vão lá para Recife. E ali, com certeza, nessa mudança, o clec, a junção dos três, já tinha se dado. Porque onde que vem a base, o fermento, a massa mesmo, né? O fermento vão ser as outras coisas que vão crescer. Onde que vem aquele terreno fértil da maldade deles? O Jorge queria ser pai. A Isabel até queria ser mãe. E a Isabel não consegue dar um filho para ele. Quando ele encontra a Bruna, ele fala, opa, agora eu vou poder ser pai. E a Bruna não consegue ficar grávida. Então ele se descobre estéril. E ele fica muito bravo com isso. Tanto que ele e a Isabel tentaram adotar uma criança em 2000 e não sei quando, eu acho que é 2007, não sei quando, em algum momento eles tentam adotar uma criança e é negado a eles. Por quê? Porque lá atrás, alguns anos antes, deixa eu ver se eu anotei o ano, se não anotei, o mais importante é o fato do que o ano, né? Deixa eu botar aqui, Dudu, Bruna também, Jorge, Isabel, seus amigos, 84, ela vai no fecha, não se muda, Dudu, bom, não tem o ano. Mas uns anos antes, o Jorge estava na rua e um rapaz de 17 anos, um adolescente, sai correndo de um arrastão que estava tendo ali. Quando ele corre do arrastão, ele se depara de frente com o diabo, que, em princípio, é o próprio Jorge Negromonte, que tinha uma arma com ele. Naquela confusão, por que não sabe? Porque ele foi, inclusive, inocentado. Mas se ele matou pelo prazer de matar, para ver uma vida se esvaindo, porque tentou roubar alguma coisa, por que ele teria matado, para que teria matado, não sabemos. Porque não se provou que foi o Jorge. Mas, em princípio, até o que se diz muito sobre esse caso, é que a Isabel viu, inclusive. A Isabel seria testemunha real, viva, estava do lado quando viu matando. Ele vai a julgamento e ele é inocentado, mas por conta de ele ainda estar em trânsito, para ser trânsito julgado, porque recorreram, blá, 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 ele foi impedido de adotar uma criança, então ele estava muito nervoso. Nesse momento que ele é impedido de adotar uma criança, e não consegue ser pai, ele já põe em prática a seguinte coisa: é um absurdo esse monte de gente no mundo. É um absurdo e nós vamos resolver isso, porque eu não vou ficar com a minha tristeza de não ter uma
criança para chamar de mim. Eu estou falando assim para ver se eu consigo enganar vocês, que eu estou procurando o nome da seita dele. Você já Bruno, cadê o nome da seita? Que é aqui, cartão. Ele inventa, então, em cima dessa situação de que ele não consegue ser pai, de não consegue ter filho, ele inventa uma nova, uma filosofia, uma religião, uma seita chamada cartel, que seriam os três. Ele, a Bruna e a Isabel. Nessa seita, tem como foco principal diminuir o número de pessoas no mundo, somente gente que conseguiu ter aquilo que eu quero. Ele determina que mulheres solteiras... Eu só me pergunto por que a mulher está solteira e essa questão de ter um pai, porque o homem sumiu, né, meu filho? Você não devia estar, era com a de homem que largou o filho, porque você queria ser pai, você devia ter inveja do homem que podia ser pai e não quer ser. Não ódio da mulher que está fazendo de tudo para construir e criar aquela criança. Não entendi essa lógica dele. Mas ele constrói, junto com as outras duas ali, doidas, ele constrói o seguinte: a partir de agora, nós vamos diminuir o mundo, o número de pessoas. Mas o nosso foco são mulheres solteiras que não têm condições de criar os seus filhos. Tá? Ele cria uma regra, uma lógica. Que cadê? Configuração já foi. Mulheres jovens e solteiras, sem emprego e sem estudo, e com filhos sem condição para criar. São esses três pilares para a decisão de quem será a sua vítima. Nesse momento, ainda em Recife, eles começam, então, a olhar para as pessoas ao seu redor nas ruas e decidir quem vão ser as suas presas. Sendo que ele inventou também, sei lá como é que essa costura nasce, né, gente? Ele inventou também que teriam que morrer 3 mulheres por ano e que seria um ciclo de 4 negócios lá, então o corpo tem que ser desmembrado, porque é o seguinte: partes inferiores são fogo e a terra, as partes superiores é a água e o ar, e a cabeça é Deus. E que o sangue dessas mulheres, ela é tão impura, essa mulher, essa mãe solteira, que não tem trabalho, ai que angústia. Ele põe tão horror essa mulher que teve filho sem poder, que não tem direito, ela não teria o direito de ter um filho, já que ele, que é tão acima de todo mundo, não teve. O sangue dessa mulher é tão impuro que o sangue tem que ser esvaziado, não pode ser usado para comer. Ele come a carne, mas não toma o sangue. Ele come a carne, mas não o coração, porque o coração tem que ser enterrado. Ele cria lógicas e leis dentro para eles ali. O fígado eles comem. Eu nunca sei por quê, porque o fígado é o que guarda a raiva, né? O ódio são as fortes emoções. Ele não quer o coração, quer o amor? Não sabemos como que é essa história dele, porque está na cabeça dele. E ele, inclusive, vai escrevendo um livro, Relatos de um Esquizofrênico. Isso daí está na cara, que ele queria fazer isso como uma forma de criar álibi, sei lá. Porque, tá vendo, eu sou louco. Sendo que ele realmente foi internado várias vezes ao longo da vida em clínicas psiquiátricas. Ele era tratado pelo CAPS, ali em Garanhuns. Não achei nenhuma pessoa me falando, mas, pô, se ele foi internado em clínicas psiquiátricas e o CAPS estava tratando de quê? De esquizofrenia paranoide? Que é isso que ele diz que tem. E ele vai escrevendo um livro que é Relatos de um Esquizofrênico, que é muito ruim, gente, muito chato, não perde tempo com isso não. E ele fazia uma outra coisa também. Ele e a Isabel, antes até da Bruna chegar, eles faziam uns vídeos caseiros como se fossem vídeos de terror. Falam de curta, não é curta, é média. Curta é até 20, 30 minutos, média é entre uma minutagem até 59 minutos e os vídeos deles são de 58. E longa é acima de 60 minutos. Então eles faziam esses médias-metragens para eles mesmos, não sei o que mais fazia, que ele arranca o olho da Isabel, tinha umas coisas, mas você vê que ele já tem desejos. Dentro desse livro do Relatos de um Esquizofrênico, ele fala de muitos amigos imaginários, ele cria toda essa falácia dessa seita que ele vai ter. Gente, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Falar disso não deu certo. Opa, aqui. A Detinha. Tá lá na loja, tá? Na loja. Vai lá você na loja, pega tudo da Detinha, que a Detinha merece ser sempre lembrado pela nossa paixão. Vou deixar aqui. Então, ele vai nesse livro, e você olha ali, tem um relato de como ele matou a primeira vítima, a segunda, a terceira, a entrada da Bruna na vida deles, ele chama ela às vezes de Jéssica ainda. Ele tem uns delírios que não são delírios. Ele tem ali um falso delírio, porque ele sabe que está delirando. Porque ele se pergunta, será que eu estou louco? Um louco não se pergunta, o louco tem certeza, inclusive, que ele não é louco, imagina.
Mas ele fez esse livro. Não perde tempo, de verdade, não perca tempo lendo isso não. É algum resumo que tem por aí, eu não vou trazer aqui não, texto mal escrito, coisa chata. Nossa, Deus me livre. Não dá pra gente perder tempo na vida com coisa que não vale a pena. Ah, não, tempo hoje é luxo. Eu não vou ficar lendo aquele livro dele não. Nem você, não precisa. Ele escreveu esse livro, tá? Essa bobagem. E ele chega, inclusive, no dia 25, sei lá, 25, 26 de março, ele registra o livro num cartório. O quê? Tá com medo que alguém pegue a sua brilhante obra e escreva ali Shakespeare embaixo? Me poupe, meu senhor. Coisa coitada de quem teve que ler isso. E ele vai nessa toada de construção de uma lógica para aquela maldade toda que eles vão fazendo. Inclusive com desenho, ele desenha, ele faz os desenhos dos corpos esquartejados. Ali você tem todo, na verdade, o que ele fez. E a Bruna também começa a escrever diáriozinho, contando o dia que matou. É uma coisa muito boa, né? É a construção da prova em todos os sentidos. A gente agradece, porque assim o crime é elucidado. Nesse momento ali no Recife, eles encontram a sua primeira vítima. Uma menina de rua, de 17 anos, que o pai dela fica muito chateado quando fala que ela é de rua. Parece que ela não era de rua, ela vai para a rua porque o pai exigia que ela fosse para a escola, que ela cuidasse... Passou? Que ela cuidasse da filha, que ela tivesse mais tenência na vida e tudo mais, e ela não queria. Ela já tinha tido uma filha, que essa menina super fofinha, que hoje já deve estar com... Ela tinha 15, 5, passaram-se 12, foi 2012, 24, fazer as contas, 17, 18 anos. Nossa senhora, menina do céu. Se um dia você quiser dar entrevista e quiser encontrar esses fantasmas seus, o canal está aberto a falar com você. Aliás, o canal está aberto a falar com os advogados desses canibais. Se os canibais, quando saírem, um dia quiserem dar entrevista, a gente entrevista o canibal, mas por Zoom, porque eu não vou ficar na sala com o canibal, acho que eu não preciso explicar por quê, né? Não, a gente faz por Zoom, em algum lugar. Não vou te levar para um dos endereços mais famosos do Brasil, mas nem a pau juvenal, mas por Zoom a gente faz. Até delegado, promotor, quem quiser me contar a história ainda mais em detalhes, está aqui, equipebetoribeiro@gmail.com, mande seu e-mail que a gente já agenda tudo, já faz tudo. Mas então eles estão ali e quem escolhe inclusive é a Isabel. A Isabel que olha e fala assim, essa menininha aqui, uma menina bonita, que tem essa filha com ela, de 1 ano de idade. Ela era presa fácil e perfeita. A Isabel, inclusive, chega a pegar uma bíblia e ir na casa do pai da Jéssica para falar que queria contratar ela para ser babá da neta do... Nem neto tem, não tem filho, como é que vai ter neto? Ela até, mas tudo bem, né? Não precisava. Por isso que a menina vai ser tão boa já em Garanhuns, porque a menina existe, então é para ser babá dela. Então isso torna muito mais crível o meu pedido de morte para você e muito mais fácil de você vir até mim. Então ela ali, ainda em Recife, em Olinda, na verdade, ali em Olinda, desculpa, tá? Que Recife e Olinda é muito colado, e às vezes eu me perco mesmo, que nem quando falam aqui em São Paulo, sei lá, Higienópolis e Santa Cecília, para mim é a mesma coisa, mas, não, numa rua mudou, então desculpa. Então em Olinda, eles estavam ali com aquela casa, inclusive, eles já estavam preparando até o lugar, tal, porque ele escreve no caderno que essa menina, uma adolescente que chegou, aquele livro dele horroroso, ele escreve que chegou uma adolescente do mal e que ficou vários dias no quarto dela e que ela se negava a se alimentar. Parece que é um dos lugares que ele construiu, porque ele era pedreiro também, né? Então ele sabia construir. Ele construiu praticamente um canil para essa moça ficar uns dias. Olha que coisa horrorosa. Só que eles conseguem convencer a Jéssica a enganar o pai e ir para trabalhar com eles com uma carteira registrada de empregado doméstico, de babá, sei lá. Quando essa menina chega, ela vira cárcere privado, óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo que ela vira cárcere privado, e todos eles nos depoimentos falam, inclusive no livro tem isso também, a sensação que você tem é que ela saía de casa. Por quê? Chega um momento específico que a Jéssica fala, eu vou embora, vou pegar minha filha e vou embora. Eles falam, não vai não. Tem no livro escrito que é um harém, que ele agora tinha um harém. A sensação que eu tenho é que a Jéssica, ele deve ter se apaixonado pela Jéssica. Então a Jéssica, ele acabaria poupando e conseguiria ter uma filha para ele. A Jéssica diz que não, que vai embora, eles pegam, segura aí, tem todo um monte de detalhes que eu não vou dizer como é que foi a morte dela. Eu já falei aqui que eles deixam o sangue acabar, as duas mulheres aqui lavam o corpo, né? Deixam o sangue acabar e lavam com sabão e tal. Quem esquarteja é o
Jorge Negromonte, e aí corta as carnes e quem embala é a Isabel. Mas ainda em Olinda, eles fazem isso com a Jéssica, e a Jéssica foi a mais... Não dá nem pra falar esquartejada, ela foi picotada. Esse é o nível de cortes que essa moça teve, ele é muito gritante, tanto que o que eles fazem? Eles chegam a enterrar e a pegar pedaços de osso e tudo mais e a colocar em paredes da casa. Ele é pedreiro, lembra? Ele foi emparedando Jéssica com pedaços. E eles fazem algumas partes como se fosse uma cruz dela. E ali ela fica, ali já é o primeiro momento que eles comem a carne humana. Inclusive eles dão a carne da mãe para a filha comer. A menina come o corpo da mãe. Ai, gente, é de uma crueldade. Nossa Senhora. Olha, silêncio da maldade. Mas ali em Olinda já tinha se fechado um ciclo, que é o ciclo do desejo. Ali foi o start, a Jéssica foi o grande start. A sensação que eu tenho que se a Jéssica não quisesse ter ido embora, tivesse caído na lábia dele, de ele adotar a menina, talvez ele não tivesse nem dado passos a mais. Apesar de que esse cara e essa mulher mudaram tanto, que a pergunta que eu faço é, será que eles já não estão matando há muito mais tempo? Né? Não foi encontrada, a polícia tentou até encontrar outras possibilidades, chegaram a apontar eles como um total de 9 mulheres, mas somente 3 que conseguiram a prova cabal. Isso, e eles só confessam essas 3. Mas eu sempre coloco em dúvida, né? Eles já sabiam o que fazer com a Jéssica. Então, fica nessa dúvida. E por que eles vão embora? A Jéssica é uma moça que o pai não encontrava, estava dada como desaparecida, ele não sabia onde ela estava. E eles podiam continuar vivendo, mas eles vão embora de Olinda e de Olinda eles vão para Garanhuns. Antes de chegar em Garanhuns, eles conseguem fazer com que... Eles fazem documentos falsos, como fizeram, não sabemos, para que a Bruna passe a se chamar Jéssica. Eu acho que aí é até uma loucura da cabeça dele, porque aí a Bruna e a Jéssica se tornaram uma só. A sensação que se tem lendo o livro é que ele tinha uma paixão ali pela Jéssica. Então ele começa a chamar a Bruna de Jéssica, inclusive no livro. Ele fala, a Jéssica voltou. Não, na verdade a Jéssica morreu, você matou. Mas é a Bruna que você agora chama de Jéssica. Então, a Bruna passa a ser Jéssica. Com esse documento falso, eles vão até o cartório e fazem uma nova certidão de nascimento para a menina. Que entra o Jorge Negromonte como pai, ele conseguiu finalmente o que ele queria, e a Bruna como Jéssica como mãe. Então a menina, quando é apresentada, ela realmente é filha da Jéssica, não daquela, de uma outra que a gente ainda vai descobrir. Quando eles mudam lá para Garanhuns, ali eles ficam e vão botando o seu modus operandi de novo. E você olha que eles já estavam fazendo coisas próximas, né? A Jéssica morreu, pra você ter uma ideia, entre maio e junho de 2008. Pergunto, o que eles fizeram em 2009, 2010, 2011, 2012? O que eles fizeram nesses 4 anos? Porque, inclusive, a Isabel fala que a Bruna amava comer carne humana. E a Bruna, inclusive, quando é presa, chega na cadeia e vem um prato para ela e fala assim, que carne é essa? Aí falam, sei lá o que é. Ela fala, não, amor, eu só como carne humana. Então, assim, nesses 4 anos, eles não pegaram mais ninguém mesmo. Não é possível, sabe? Não é possível. E eles sabiam quem pegar, os tais invisíveis. Mas a Jéssica morre em 2008, entre maio e junho de 2008. Não tem a data exata, né? Em fevereiro de 2012, a Gisele some. Em março de 2012, a Alexandra some. Você vê que entre a Gisele e a Alexandra foi muito rápido, foi um intervalo de tempo muito curto para quem estava tantos anos sem fazer nada. E ali eles tinham a ideia de fechar a cada ano 3 pessoas. Inclusive a terceira pessoa já estava organizada para quem seria. Essa mulher parece que estava grávida e eles falam para ela quanto tempo ela está grávida, quando vai nascer, é menino ou menina. A sensação que se tem é que eles queriam pegar essa mulher grávida para... Né, eles têm uma seita, eles vão ter um Messias, para eles terem um bebê nascendo e ser o bebê deles também, porque eu acho que a grande tara deles ali ia passar a ser pegar essas crianças, porque ele queria ser pai, né? Uma loucura, ele queria ser pai e o pai, daí ele virou o pai da morte. Aí aqui a gente entra naquela junção do início. As 2 mulheres somem, a polícia consegue chegar e aí a polícia descobre toda essa estrutura maluca. Já presos, eles falam da Jéssica, lá de Olinda, e eles vão até a casa da Jéssica, a polícia vai, é feito uma busca pela casa, e eles apontam onde estariam as partes do corpo que ainda poderiam ser encontradas, algumas partes realmente foram encontradas, feito o exame de DNA e comprovado que aqueles eram restos mortais da Jéssica, pouquíssimos, a família teve quase nada para enterrar. Uma tristeza, né? E aí tem a parte pior,
que quando eles descobrem que eles comiam carne humana das pessoas que matavam, mas eles não sabiam ainda que outras pessoas estavam comendo. É quando você tem a realização de que a Isabel conta que ela usava nas empadas que ela vendia em frente aos hospitais, à delegacia, tudo mais ali pela cidade, que ela usava a carne humana também para fazer o recheio daqueles quitutes que ele vendia. Muitas vezes eu falo que às vezes essas pessoas inventam para aparecer. No caso da Isabel, o que aparece, que parece é que não, ela só está contando um fato. Imagina as pessoas, imagina você descobrindo que aquela coxinha que você comeu, na verdade, não é... Como aconteceu em Santos, né? Isso daqui, que eu ainda vou falar desse caso também. Só que pegou... Então, você transformar pessoas em canibais. Eu não consegui encontrar ninguém que falou que comeu. Se você comeu, conta aqui pra mim. Se você conhecer alguém que comeu, me fala, como é que é? Deixa eu só arrumar essa imagem. Pode deixar aqui, nem precisa editar. Tá me irritando. Ela tá lá em cima. Agora tá muito pra cá. A gente faz assim, pronto. Eu fico impaciente com a imagem. Então, imagina isso, as pessoas descobrindo que viraram canibais, sem quererem ter o prazer do canibalismo, né? Então, só para explicar também, tem a antropofagia e o canibalismo. A antropofagia é gente que come carne humana, e o canibalismo é você comer iguais aos seus. Então, no caso, quem foi virou um antropofágico e um canibal. Vamos ver se tem mais coisinha aqui. Me aceita, não sei, foi escrito aqui, vamos lá, uma mulher grávida, aqui lá, ele fala da Jéssica com filha. É engraçado, né? Porque ele fala da Jéssica, que morreu, às vezes como filha, às vezes como amante, às vezes como demônio e às vezes como Bruna. Ele pega... A Jéssica tem esse componente de seu grande start, o start final que ele precisava para ter aquele claque daqueles três doidos. Lá, só para você ter uma ideia, a Bruna e a Isabel ficavam em casa o dia inteiro. O menino lá, o Jorge Negromonte, saía para dar aula. E ele gostava de sair. Elas não gostavam de sair, elas não davam nem bom dia para os vizinhos. Não por falta de educação, porque elas não queriam ser vistas. Jorge quer sempre dar um ar de doido, ele sempre quer dar um ar de doido para ver se ele toma, quando a polícia descobrir, ele ganhar, ainda mais hoje em dia que não tem mais manicômio judiciário, né? Ele vai para uma área psiquiátrica, fica um tempinho lá, depois vai embora. Então, você percebe que ele tinha essa premeditação. Vai que me pegam, tá tudo aqui, ó, tá explicado. Eu sou doido, me solta. A Jéssica morre, tá aqui, ali, vamos lá, ele foi escrito para... Uma coisa que se vê é que é um livro que ele fez para ser lido, né? Eu fiquei pensando numa coisa assim, será que ele também fez o tamanho que ficou? Porque esse livro acabou sendo lido por muita gente. Eu detestei, não vou entrar nunca isso como um livro, né? Um manuscrito qualquer dele. Mas ele conseguiu de alguma maneira, né? Ser lido. A cabeça humana, ela vira tanto uma coisa, né? Em abril da casa cai, revelações, Bruna tinha um diário, falei do diário. Aqui, perdeu. E foi em 1994 que ele teria matado aquele adolescente, que não foi provado, ele foi inocentado, e que impossibilitou de ele adotar uma criança. A família deles que a família está longe deles, não querem nada mesmo. 2005 ele foi para cá. A Bruna pretinha, já falei que era o jeito, o fato de... Certo. Mas maravilhoso, eles queriam evitar a reprodução. Porque eles não conseguem reproduzir, então ninguém mais vai reproduzir. Não podiam beber o sangue, falei. Isabel e Bruna que levaram os cadáveres, já foi. Bonito. Eu fico imaginando uma pessoa pegar esse meu caderno aqui, sem saber que eu trabalho com crime. Eu falei assim, acho que essa pessoa é meio doida. Isso daqui já é o segundo caderno, né? Vai ser uma coisa assim. Ficaria engraçado. E aquele filme que eles fizeram, gente, tem um trecho na internet, não perde tempo, tá? Mas tem um trecho na internet, chama Espírito. Ai, que coisa mal. Eu nem ver filme, não é filme, não dá pra chamar de filme. Aquilo é nada. Aquilo é nada. E essa coisa de enterrar em forma de cruz, né? Você traz aqueles elementos, aqueles ícones da religiosidade para dentro da sua maldade também. Eles foram julgados, e aí, no começo, o Jorge Negromonte, até ele e a Isabel tinham quase o mesmo discurso, depois um atacou pro outro. Praticamente, assim, as meninas entraram na casa, se mataram, se cortaram e deram carne delas para comer. Porque a Isabel não fez nada, a Bruna não fez nada e o Jorge Negromonte não fez nada. Então, né, na verdade é um suicídio seguido de auto-esquartejamento e seguido de forçar a pessoa a comer um pouco de mim, porque eu sou gostoso, sim, você vai comer. Mas é uma coisa, né?
E foi meio escárnio, aquela moça ficava rindo alto com umas caras e bocas. Tem umas fotos dela, dessa tal de Bruna, que é uma coisa assim, é um escárnio do escárnio do escárnio. Você percebe que tem... O que é prazer? Ser conhecido? Eu não queria que ninguém me visse, não porque eu quero ser discreto, é porque já que ninguém me vê, eu falo que eu não quero ser visto. Não sabemos. Quem teve a menor pena foi a Isabel, que não significa que foi pena baixa. Todos eles ali ganharam no total, entre as 3 mortes da Jéssica, da Gisele e da Alexandra, eles tomaram, por conta das 3 mortes, mais falsidade ideológica, que é o total documento, e todas essas coisas aí que são agravantes que vão tendo, eles tiveram mais de 90 anos cada um. Estão presos lá ainda. Eu acho que bastante tempo devem ficar, né? Mas a gente nunca sabe, daqui uns 20 anos a gente ouve que eles saíram. E eu acho que em Garanhuns eles vão querer ir. Porque a casa deles, inclusive, foi incendiada. Principalmente quando descobrem que a Isabel vendia empada para as pessoas com carne humana. Eles foram super incendiadas, o que danificou bastante muitas outras provas que poderiam ter sido descobertas desses manuscritos, porque eles tinham umas manias de ficar escrevendo. Pra você ter uma ideia, esse homem, esse Jorge Negromont, tem 4 livros. Tem um chamado Jeans, outro chamado... eu falei, não vou ler isso não. Já li essa bobagem, vou ler o resto não. Tudo é meio que repetição da própria repetição. Ele tinha 4, muitas coisas se perderam, outros manuscritos dele se perderam, outras possibilidades de mortes que ele escreveu ali a gente nunca vai saber, porque botaram fogo. Não façam isso, porque aqui é um local de crime e quanto mais elementos tiverem, melhor será para fazermos justiça para quem merece, que são as vítimas, e as vítimas vivas, que são as famílias das vítimas. Se alguma das moças que morreram, se alguém da família quiser falar por elas e trazer a biografia para a gente conhecer quem se perdeu, também, por favor, a equipe betoribeiro@gmail.com, com o maior prazer eu vou conversar, porque eu acho que as vítimas têm que ser sempre lembradas e elas precisam ter suas biografias contadas. E quem conta é quem viveu com elas. Só elas têm esse poder de ser a voz da vítima. Então, se você estiver assistindo e você quiser, manda um e-mail que a gente marca e a gente vai conversar e você vai poder me contar quem são essas pessoas que se perderam para sempre. Para a menina que cresceu, se quando mais adulto estiver, quiser falar a mesma coisa, se advogados de defesa quiserem também, tudo mais aquilo que eu já falei. Bom, pessoal, isso foi muito pedido. Comenta aqui para mim qual outro caso que você quer ver aqui. Me diz se gostou ou não gostou. Me diz se você comeria essa empada, mas mente. Se você comeria, fala que não, tá? Né? Então, mentir um pouco. Mentiras sinceras me interessam, como já falou o Cazuza. Você me falar que você quer comer carne humana, eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Para com isso, porque você querer comer carne humana, você está querendo brincar ali e passear por coisas que não se deve. É isso, muito obrigado. E deve ter algum making-off ou não, mas se não tiver, a gente se vê, porque tem vídeo todo dia nesse lugar. Até já. Vamos lá. Ih, não está nada certo aqui. Não está nada certo. Arrumar. Agora vai. Ih, como é que vai daqui? Alan, você está me ligando e eu estou gravando. Vou desligar você. Para de me ligar, Alan, agora. É o Alan ligando. Estou gravando caso comentado, Alan. Falando umas coisas bonitas aqui. Ele me liga e me faz me perder. Ai, começou o sino. Começou o sino. O sino começou. Eu vou parar e eu volto pra gente, né, daquele arremate final.